Bom dia, alunos, tudo bem? Vamos então aí iniciar com a correção, né, das atividades 1 e atividade 2 aí do PET. A atividade 1 mostra a planta de um terreno com a identificação de algumas medidas e quer saber qual é a área desse terreno. Então, de acordo aí com a figura, né, é exatamente um trapézio, né? Um trapézio isósceles, onde o lado de trás mede 34 metros, o lado da frente aí, né? Não trouxe a medida, mas depois descobrindo, são 10 metros, tá? E a altura, né, são 16 metros. E vocês podem observar que um trapézio, né, ao ser desmembrado, nós obtemos um retângulo e dois triângulos retângulos, tá? Então, observem que aqui nós vamos calcular direto, tá? A fórmula para calcular a área do trapézio, né? A gente dá menos volta do que você desmembrar, calcular a área do retângulo, depois a área do triângulo, multiplicar por 2, porque são dois triângulos, as áreas ali são iguais, e fazer a soma, tá? Então, por isso, eu já passei aí para vocês, né, a fórmula para calcular a área do trapézio, que é a base maior mais a base menor, vezes a altura, dividido por 2. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer é somar aqui as bases. Essas bases deverão ficar entre parênteses, porque você não colocando parênteses, já sabe que tendo uma adição e uma subtração, a gente tem que primeiro fazer a multiplicação. Então, ter bastante cuidado, né, que ao substituir aí na fórmula, usar esse parênteses, porque aí o parênteses implica que primeiro nós temos que somar as bases. 34 com mais 10, 44, vezes 16 dá 704, divididos por 2, quer dizer que a área aí é de 352 metros quadrados, certo? Agora, gente, muito cuidado para vocês não esquecerem de colocar aí esse 2, porque medida de superfície, medida de área, ela é dada, né, ou em metro quadrado, ou em centímetro quadrado, né, ou em quilômetro quadrado, que são as unidades aí mais usadas, mas no nosso caso aqui é metros quadrados, ok? Porque é diferente. 352 metros de 352 metros quadrados. Metros nós usamos para as medidas de comprimento, de largura, de altura, tá? Então, muita atenção nesse detalhe. E a segunda questão, né, é um marceneiro deve fazer uma cruz como da figura, né? Então, desenhei aqui a figura para vocês. Quantos metros quadrados de madeira serão necessários para realizar o trabalho? Então, essa cruz aqui, vamos desmembrá-la em um retângulo, que é o centro dela, certo? E as laterais, que são os braços, nós vamos desmembrar aí em 2 quadrados. Então, na figura mostra, né, a altura aí, né, desse retângulo, que é de 5 metros, a base dele sendo de 1 metro. E aqui no quadrado, né, como ele tem os 4 lados de mesma medida, né, é 1 metro por 1 metro. Então, agora nós calculamos as áreas separadas e depois nós somamos. A área do retângulo é a base vezes a altura, 1 vezes 5, então a área do retângulo são de 5 metros quadrados. A área do quadrado é lado vezes lado, 1 vezes 1, 1 metro ao quadrado. Por que eu multipliquei por 2? Porque são 2 quadrados.
Então, 2 metros quadrados. Agora, somando tudo, que é a área total, 5 metros quadrados mais 2 metros quadrados, nós temos 7 metros quadrados, que é exatamente o que o marceneiro, né, precisa aí de madeira para fazer essa cruz. Ok, gente?